O manto de Estevão, estendido a seus pés, ainda cheirava a poeira e sangue. Saulo de Tarso apertou o tecido áspero entre os dedos, ouvindo o eco dos gritos que o acompanhariam até Damasco. Ele nem suspeitava que aquele pano manchado seria o primeiro fio de um novo destino, um que ele teceria com mãos trêmulas. Saulo estaria prestes a se transformar. Passaria de perseguidor a perseguido. Saulo encontraria o seu Criador, o Cristo. Saulo. Saulo, por que me persegues? Paulo nasceu como Saulo em Tarso da Cilícia, atual Turquia, filho de um fariseu da tribo de Benjamim, que lhe transmitiu a dupla identidade, hebraica pela fé e romana pela cidadania herdada. A cidade portuária, cruzamento de culturas e filosofias, moldou seu domínio do grego e do hebraico. Enviado a Jerusalém ainda adolescente, estudou aos pés de Gamaliel, o mais renomado mestre farisaico de sua época, mergulhando na Torá e nas tradições judaicas com zelo extremo. Seu ofício como tecelão de tendas de couro, habilidade típica de Tarso, sustentaria futuramente sua missão. Como jovem fariseu, Saulo via os seguidores de Jesus como profanadores da fé judaica. Sua primeira aparição registrada ocorreu durante o apedrejamento de Estevão. Não lançou pedras, mas aprovou a execução e guardou as vestes dos executores. Tornou-se temido por invadir lares de cristãos em Jerusalém, arrastando homens e mulheres para prisões. Obteve autorização do Sinédrio para estender a perseguição a Damasco, onde planejava capturar os hereges que lá se refugiavam. Saulo avançava pela rota comercial entre Jerusalém e Damasco, montado num jumento. Era primavera, mas o calor do deserto da Síria era provável que o dia estivesse ensolarado. A luz não foi apenas simbólica. Historiadores sugerem um fulgor solar intensificado por tempestade de areia comum na região. Saulo caiu no chão pedregoso, ferindo joelhos e mãos. As testemunhas ouviram o som, mas não discerniram palavras como descrito no livro de Atos. Para Saulo, porém, a voz ecoou como um trovão íntimo. ¿Por que me persegues? Quando perguntou, Quem és, Senhor? a resposta ecoou como um raio. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo, cego pela luz, foi guiado à cidade, onde jejuou por 3 dias em angústia espiritual. O discípulo Ananias, inicialmente temeroso, obedeceu a uma visão divina e impôs as mãos sobre ele. Irmão Saulo, recupera a vista. Escamas caíram de seus olhos e o ex-perseguidor foi batizado, renascendo como Paulo. Saulo. Esse era o nome que ele recebeu ao nascer. Um nome hebraico, Shiavel, Shaul, que significa desejado ou pedido a Deus. Um nome nobre, o mesmo do primeiro rei de Israel, Saul. Já Paulo, ou Paulus, é um nome romano, comum entre os cidadãos do Império. Significa pequeno ou humilde. E Saulo era ambos, judeu de nascimento, romano por cidadania. 2 mundos dentro de um só homem. A Bíblia mostra que o nome não foi trocado por Deus, como em casos como Abraão, Abrão, ou Israel, Jacó. Saulo continuou sendo chamado assim pelos judeus, mas quando começou sua missão aos gentios, passou a usar seu nome romano. Paulo, no livro de Atos, no capítulo 13, versículo 9, podemos ler: Então Saulo, também chamado Paulo retirou-se para a Arábia, onde, no silêncio do deserto, reelaborou sua teologia à luz do Messias crucificado. Ao regressar, pregou em Damasco com tal fervor que judeus indignados planejaram sua morte. Escapou por um muro, descido num cesto à noite. Rejeitado inicialmente pela comunidade cristã de Jerusalém, que desconfiava de seu passado, foi Barnabé quem o apresentou aos apóstolos
relatando sua transformação radical. Partiu para Tarso, onde esperou o momento divino. Em Antioquia, Paulo e Barnabé receberam um chamado para a primeira viagem missionária. Em Chipre, confrontou o mágico Elimas, cegando-o diante do procônsul romano Sérgio Paulo, que se converteu. Na Ásia Menor, desenvolveu sua estratégia revolucionária. Pregava primeiro nas sinagogas aos sábados e depois aos gentios em praças públicas, adaptando a mensagem ao contexto cultural. Em Listra, após curar um coxo, a multidão pagã o confundiu com Hermes e quis sacrificar-lhe. Momentos depois, os mesmos adoradores, instigados por judeus, o apedrejaram até o darem por morto. Levantou-se milagrosamente e seguiu para Derbe. Em Atenas, no Areópago, usou a filosofia estoica para pregar. Atenienses, vejo que sois profundamente religiosos, pois ao passar, encontrei até um altar com a inscrição: ao Deus desconhecido, esse que adorais sem conhecer, eu vos anuncio. Fundou comunidades em Corinto, Filipos e Éfeso, onde ensinou por 2 anos, sustentando-se como tecelão de tendas durante o dia e pregando à noite na escola de Tirano. Suas cartas, escritas a estas igrejas, confrontavam divisões, imoralidade e heresias, enquanto proclamavam a graça superior à lei. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos sois um em Cristo. Em Jerusalém, foi preso após judeus o acusarem de profanar o templo. Ao declarar-se cidadão romano, evitou açoites e foi transferido para Cesareia, onde permaneceu 2 anos. Durante sua viagem a Roma para julgamento, um naufrágio o lançou nas costas de Malta. Lá, sobreviveu à picada de víbora e curou doentes, deixando sementes de fé que perduram até hoje. Em Roma, aguardou o julgamento em regime aberto. Recebia visitas e ditava cartas a Timóteo e Tito, seu testamento espiritual. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Durante a perseguição de Nero, Paulo foi decapitado na Via Ostiense. Seu corpo foi sepultado por fiéis, onde se ergue a Basílica de São Paulo extramuros. 13 epístolas no Novo Testamento levam seu nome, pilares da teologia cristã sobre fé, graça e igreja. Lutero, inspirado em Romanos, iniciou a reforma. Seu conceito de igualdade perante Deus ecoa em movimentos sociais. De perseguidor a fundador de religiões, sua jornada epitomiza o poder transformador que por 2 milênios desafia tiranos, une culturas e reescreve destinos. O apóstolo Paulo foi o principal autor de diversas cartas ou epístolas do Novo Testamento, fundamentais para a formação da teologia cristã. Ele escreveu para igrejas e líderes cristãos com o objetivo de instruir, corrigir, encorajar e esclarecer doutrinas da fé em Cristo. Suas cartas abordam temas como salvação, graça, fé, ética cristã, unidade da igreja, dons espirituais e a nova vida em Cristo. Paulo escreveu 13 cartas, entre elas Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemon. Essas cartas foram direcionadas a diferentes comunidades cristãs, como Roma, Éfeso, Corinto, ou a indivíduos, como Timóteo e Tito, sempre com o propósito de edificar a igreja e fortalecer a fé dos cristãos em tempos de perseguição, dúvidas e heresias. A carta aos Romanos é considerada uma das mais profundas e teológicas de Paulo. Escrevendo para uma igreja que ele ainda não havia visitado, Paulo apresenta um tratado completo sobre a justificação pela fé, a graça de Deus e o papel da lei de Moisés diante do Evangelho de Cristo. O versículo-chave é:
O justo viverá pela fé. Paulo está afirmando que a justiça diante de Deus não vem por obras, nem pela lei, mas exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Essa frase ecoa Abacuque 2:4 e é um pilar da doutrina cristã reformada, destacando que a salvação é um dom gratuito de Deus, não uma conquista humana. Ele mostra que todos pecaram, Romanos 3:23, mas que Deus oferece salvação a todos que crerem, Romanos 3:24-26. Essa verdade, o justo viverá pela fé, teve papel central na Reforma Protestante, especialmente nas convicções de Martinho Lutero, que redescobriu a graça salvadora ao estudar Romanos. Lutero dizia que Romanos era a porta do paraíso para entender o Evangelho. Mesmo depois de açoites, naufrágios, perseguições e prisões, Paulo não recuou. De uma cela fria em Roma, acorrentado e esquecido aos olhos do império, ele escrevia com coragem e fé palavras que atravessariam séculos. Suas cartas, manchadas talvez pelo suor, lágrimas e sangue, hoje são a base da teologia cristã e alimento para a alma da igreja. Paulo foi preso diversas vezes. Em Filipos, foi espancado e trancado num cárcere profundo. Em Jerusalém, quase linchado por anunciar um evangelho sem fronteiras. Em Roma, foi mantido sob custódia até seu martírio. Mas nem correntes, nem imperadores puderam silenciar a voz daquele que um dia perseguiu a igreja e agora morria por ela. Seu sofrimento não foi vaidade, foi propósito. Com cada dor, ele ecoava a cruz. Com cada carta, ele anunciava a graça. Paulo impactou não apenas seu tempo, mas todas as gerações que viriam. Seu chamado ecoa ainda hoje. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. No meio das viagens missionárias, perseguições e prisões, Paulo não se preocupava apenas em pregar. Ele se importava em formar. E um dos frutos mais preciosos desse discipulado foi Timóteo, um jovem tímido, mas com um coração fiel e sedento por Deus. Timóteo era filho de uma mulher judia, crente e de pai grego. Desde pequeno, foi instruído nas Escrituras, mas foi ao lado de Paulo que ele aprendeu a viver o Evangelho com ousadia, amor e firmeza. Paulo o chama de meu verdadeiro filho na fé. 1 Timóteo 1:2. Em suas cartas, vemos não apenas conselhos doutrinários, mas o carinho de um pai espiritual que desejava ver seu filho forte, fiel e cheio do Espírito Santo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. 1 Timóteo 4:12. Mesmo jovem, Timóteo foi deixado por Paulo para liderar igrejas desafiadoras, como a de Éfeso, onde havia heresias e divisão. Foi com os conselhos de Paulo sobre liderança, combate ao falso ensino, comportamento dos anciãos e até sobre como lidar com suas próprias limitações que Timóteo se tornou um pilar da igreja primitiva. Paulo o ensinou a perseverar mesmo em meio à oposição, a permanecer firme na sã doutrina e a confiar na suficiência das Escrituras. Ele ouviu de Paulo: Toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. 2 Timóteo 3,16. Timóteo aplicou esses ensinamentos, não com dureza, mas com mansidão e firmeza, pastoreando, ensinando e defendendo a fé num tempo de grandes pressões. Quando Paulo foi preso e apelou para ser julgado por César em Roma, ele foi colocado em um navio com outros prisioneiros, sob a custódia do centurião romano Júlio. A viagem, porém, logo se tornou um pesadelo no mar.
Eles enfrentaram ventos contrários, atrasos e perigos, até que uma forte tempestade, chamada Euroaquilão, um vento ciclônico do Nordeste, atingiu a embarcação no mar Mediterrâneo. Por 14 dias, os homens ficaram à deriva, sem ver o sol ou as estrelas, perdendo toda a esperança de salvação. Toda a esperança de salvamento já se nos havia fugido. Atos 27, 20. Mesmo nesse caos, Paulo manteve a fé. Ele orou, jejuou e, fortalecido por uma visita de um anjo, encorajou os homens no navio. Não haverá perda de vida entre vós, mas somente do navio, pois esta noite esteve comigo um anjo de Deus e me disse: Paulo, não temas. Atos 27, 22 a 24. Paulo se tornou o verdadeiro líder naquele momento, mesmo sendo prisioneiro. Ele orientou a tripulação, deu ordens práticas e, antes do naufrágio final, partiu o pão e deu graças a Deus, alimentando e encorajando todos a bordo. O navio acabou naufragando em uma ilha chamada Malta, mas todos os 276 homens sobreviveram, exatamente como Paulo havia dito. Ali, mesmo ferido e cansado, ele continuou servindo, curando os doentes e anunciando o Evangelho. Hoje, séculos depois, a igreja continua sendo edificada sobre fundamentos como esses: líderes que formam líderes, pais espirituais que investem em filhos na fé, e jovens que, como Timóteo, aceitam o chamado com humildade e coragem. Mais do que palavras, sua vida foi um altar, e sua morte, semente. Ele é prova viva de que Deus transforma perseguidores em profetas, religiosos em apóstolos e pecadores em santos. A história de Paulo não termina em Roma. Ela continua em cada coração que, como ele, decide viver pela fé. A morte do apóstolo Paulo não é descrita diretamente na Bíblia, mas registros históricos confiáveis da igreja primitiva, como os escritos de Eusébio de Cesareia, Irineu e outros pais da igreja, indicam que Paulo foi martirizado em Roma, provavelmente por volta do ano 64 a 67 depois de Cristo, durante a perseguição do imperador Nero. Paulo foi condenado à morte por proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, uma mensagem considerada subversiva pelo Império Romano. Como era cidadão romano, não podia ser crucificado. Então, foi condenado à decapitação. Segundo a tradição, Paulo foi levado fora dos muros da cidade de Roma, até um local conhecido como Água Sálvia, atualmente, onde fica a Basílica de São Paulo extramuros, e ali, ajoelhado, entregou sua vida com dignidade e fé. As últimas palavras de Paulo, registradas em 2 Timóteo 4, 6 a 8. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Essas palavras refletem um homem que não temia a morte, pois sua vida já havia sido entregue por completo ao Evangelho. A morte de Paulo não silenciou sua voz. Ao contrário, suas cartas continuaram a transformar vidas, fortalecer igrejas e moldar a fé cristã por mais de 2000 anos. Seu sangue, como o de tantos mártires, não foi derrota, foi semente. Hoje, onde o Evangelho é pregado, o eco de Paulo ainda se ouve, em cada palavra sobre graça, em cada ensino sobre fé, em cada carta lida com reverência.